Fala Senhor, fala Senhora, mais um dia, mais uma palavra, glória a Deus. Hoje estou trazendo para vocês uma saga para os homens, diretamente palavra para os homens, mas que Deus possa abençoar e essa palavra possa alcançar a quem deva ser alcançado, porque de repente você está com o seu marido também, que possa precisar ver essa palavra, possa ouvir essa palavra e de repente você possa compartilhar com ele e vai fazer sentido para ele. E nós já vamos direto, nós vamos começar com a saga de 3 vídeos chamada Saga do Homem Quebrado. E nós precisamos pensar que nós vivemos hoje num mundo da autossuficiência, da força, do sucesso, do você é capaz de passar por tudo, de lidar com tudo e continuar forte. Graças a Deus, nós já estamos vivendo um tempo que tem muitas pessoas já falando da importância do sentimento dos homens, dos processos por quais os homens passam e o quanto é importante nós falarmos sobre isso. Que nós, homens, não somos simplesmente um instrumento de provisão material, de provisão de força, e só isso. E somos substituíveis. Não, nós somos seres humanos. E o homem, como ser humano, ele precisa também conversar, ele precisa ter um lugar de segurança para poder falar sobre o que ele está passando, sobre as dificuldades, sobre as frustrações. E isso não quer dizer que o homem é fraco, que o homem é menos, porque a própria palavra de Deus vai trazer que é quando nós estamos mais fracos, quando nós nos colocamos sobre total dependência, é aí que Deus revela a verdadeira força dele, a verdadeira graça, é ali que ele nos renova, é ali que ele age na nossa vida através de nós e nos levanta e nos dá mais capacidade. Então é um processo. Então a primeira coisa, senhores, vocês precisam sim conversar. Claro que eu sei que não é fácil esse papel, não é fácil fazer isso, não é simples, porque a maioria dos homens continuam ainda, alguns, não tendo esse ensino, não tendo essa oportunidade de terem um lugar de confiança para falar, porque o lugar de confiança do homem para falar também tem muito a ver com lealdade. E o homem, para se sentir seguro para falar, não é tão simples. Nós temos alguns requisitos que nós identificamos com o tempo para podermos ter certeza que ali é o local. E na maioria das vezes, o homem, o lugar que ele quer falar é para a mulher, é para a esposa, é para a pessoa que ele escolheu para a vida dele. Mas venham falar, senhores, também devemos ter amigo ou amigos, poucos, que nós possamos compartilhar sobre a nossa vida, sobre alguns momentos que nós precisamos de uma opinião sensata, de uma opinião imparcial, ainda que essa pessoa nos ame, se for necessário, primeiro questionar o que está acontecendo, por que está acontecendo, avaliar e trazer uma opinião sincera. Sem mais delongas, nós já vamos começar e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma passagem que está em Gênesis 32, 24 e 28. E eu vou ler e a gente vai discorrer sobre ela. Ficou Jacó sozinho, e um homem lutou com ele até ao romper da alva. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe na articulação do quadril. E a articulação do quadril de Jacó se deslocou quando lutava com ele. Disse-lhe o homem: deixa-me ir, porque já rompe a alva. Respondeu Jacó: não te deixo ir se não me abençoares. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Disse-lhe: já não te chamarás Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E assim, esse contexto, ele não é um simples confronto físico, sabe? Eu trouxe um ponto aqui que é a luta de um homem com o seu passado, seu caráter e o seu Deus.
Jacó, que sempre confiou em sua própria astúcia e finalmente foi levado ao seu limite. Quantas vezes nós não somos levados ao nosso limite? Quantas vezes nós não precisamos chegar no ápice da dor ou no ápice do desgaste físico, psicológico, emocional para alcançarmos os nossos objetivos? E aqui eu já vou trazer um ponto muito importante, que o homem quebrado, quando ele passa pelo quebrantamento de Deus, é para ele entender primeiro que sozinho, com as suas próprias forças, você não vai muito longe. E ainda que você consiga ir, você vai se arrebentar no caminho. O preço vai ser muito alto, o desgaste vai ser muito grande, o sofrimento vai ser devastador. E ainda que você consiga lidar com isso, com Deus, você consegue passar com menos dor. Você consegue passar com menos sofrimento do que você está passando porque você está querendo fazer com suas próprias mãos. Com Deus, Ele vai te guiar. E aí, aqui é um exemplo claro de que com um toque na articulação do quadril, que foi crucial, Deus o quebra fisicamente. Ele sai daquela luta mancando, permanentemente marcado. Mas é nesse exato momento de fraqueza física que recebe sua maior bênção, um novo nome. Israel, que significa ele luta com Deus. O enganador morre naquela noite e o príncipe de Deus nasce mancando. O quebrantamento foi o portal para sua verdadeira identidade e propósito. E para complementar aqui, senhores, eu vou fechar esse texto aqui escrito para a gente conversar um pouco mais. Deus precisou quebrar a autossuficiência de Jacó, para que ele pudesse depender inteiramente da graça divina. Assim como Jacó, muitas vezes precisamos ser deslocados de nossa arrogância, de nossos planos autônomos, para que possamos nos agarrar a Deus e dizer: não te deixo ir se não me abençoares. E, senhores, como eu já estava falando, sozinho nós não vamos muito longe. Nós precisamos ter alguém ou ter pessoas que vão compartilhar conosco a caminhada. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos nos fortalecer na palavra, lermos a palavra, buscarmos praticar, de fato nos alimentarmos da palavra, para nós podermos ver aonde a palavra está na nossa vida e buscarmos pacientemente, de forma persistente, de forma constante, Deus vai nos mostrar. Tem muitas respostas que Deus já deu. Só que nós, infelizmente, crescemos numa cultura que o homem não pode chorar, que o homem não tem sentimento. E tudo que eu falar aqui, gente, eu não estou generalizando, eu estou falando sobre coisas que comumente muitos homens já viveram, muitos homens vivem. Porque nós temos as exceções, nós temos homens que sabem se expressar, nós temos homens que sabem se comunicar, mas a que preço isso custou? Ou, de fato, ele aprendeu isso sozinho, mas custou caro, ou ele nasceu num lar que ele teve um pai que ensinou, ele teve uma mãe, ele soube entender o que é a disciplina, o direcionamento, a liderança de um alfa, de um sacerdote, de um pai, o amor de um pai, e a ternura, o afago, o conforto da mãe. São amores diferentes, mas não são todos os homens que têm o privilégio de nascer num ambiente assim, nós sabemos. E desde que o mundo é mundo, o homem foi feito para ser um guerreiro, o homem foi feito para batalhar, o homem foi feito para ir buscar o alimento. Mas eu quero abrir um adendo aqui muito importante. Várias vezes vocês vão ver eu falando sobre isso. A provisão do homem não se resume só ao material. A primeira provisão do homem, senhores, ela é emocional. A proteção emocional, a estabilidade emocional que o homem pode prover para a mulher, que o homem pode prover para os seus filhos. Essa é a primeira provisão, a provisão da liderança, a provisão da direção, a provisão da estabilidade do lar. Mas não quer dizer que você sempre tem que carregar tudo sozinho nas suas costas. Por isso é muito importante buscarmos a Deus para Deus trazer a pessoa certa
para a nossa vida, uma mulher guerreira, uma mulher que esteja ao nosso lado, uma mulher que seja parceira. Mas não fugindo do assunto, senhores, que nós estamos tratando hoje. Quando Deus te quebrar, não reclame, não murmure, mas ainda que você fique frustrado e que você fique chateado, acredite, Deus tem um propósito com você. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você seja um homem pleno, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Quanto mais você se aproximar dele, se relacionar com ele, se é muito difícil, e é muito difícil fazer isso sozinho, busca um irmão que você tenha confiança, busca um amigo que você tenha confiança, que conhece um pouco da palavra e tenta entender. Pede para ele te ajudar e vá caminhando. Crie relações sólidas, crie relações com homens que tragam palavras que edifiquem a sua vida. Não esteja em círculo de homens que só falam besteira, que não querem crescer como pessoas, que não são justos, que não honram o seu lar, que não têm um posicionamento como um homem que quer fazer as coisas do jeito certo e da melhor forma. Então, quando Deus te quebrar, agradeça. Por mais difícil que seja, mas saiba, talvez, quando chegou nesse ponto, foi porque, infelizmente, nós buscamos o caminho mais difícil. E eu estou aqui para falar para vocês, senhores, como Jacó, nós passamos por situações que nós somos quebrantados. E não deixemos passar por isso várias vezes, para que a gente tenha que viver o pior para buscar a Deus. Não. Conversa com Ele. Abre o seu coração primeiro para Deus. Se você não tem ninguém para conversar, abre seu coração para Deus. Fala, Pai, me ajuda. Se ajoelha. Cara, clama a Deus. Conversa com Deus. Fala para Ele, Pai, eu não estou suportando. Pai, por favor, eu preciso de alguém. Eu preciso do Senhor, mas eu preciso de uma pessoa ao meu lado. Eu quero construir uma família. Eu quero sustentar a minha família, mas não só materialmente. Senhores, o material é o bônus da sua vida em Deus, honrando o seu lar, trazendo força, proteção, estabilidade emocional, conversa, fortalecendo a sua esposa e os seus filhos, porque haverá momentos que você vai estar cansado, haverá momentos que você vai estar quebrado, e mesmo que você esteja no caminho de Deus, vão haver momentos que eles vão vir para te quebrar mais um pouco, porque Deus quer te levar para outro nível. E quando você chegar nesse ponto, é muito importante que tenha a mulher certa, com o coração em Deus ao seu lado, uma guerreira, e não só uma princesa de porcelana que só quer receber, mas uma mulher forte, uma mulher que cresceu e construiu junto com você o lar que vocês estão construindo, porque ela vai ter capacidade de te sustentar, de te dar força e falar, eu estou aqui com você, e eu vou passar por isso com você, mas eu creio na sua força, e eu creio que Deus é acima de nós, e Ele fará. E é disso que nós precisamos. E nós podemos viver isso, irmão. Então, não importa o que você está passando. Se seja o que você está passando, acredite. Tem um Deus que está olhando por você. E tem um Deus que está só esperando você abrir seu coração para Ele. E Ele vai te mostrar o caminho. E Ele vai te mostrar como você vai acessar Ele, como você vai buscar Ele. Se você não sabe como fazer isso através das Escrituras, Ele vai apresentar alguém. Se você está com dificuldade onde você está, de repente está frequentando uma igreja, mas está se sentindo deslocado, não está fazendo sentido, fala com Deus, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar qual é o caminho, qual é o lugar, quais são as pessoas, mas permita que Ele faça. Se coloque disposto, se coloque dependente a Ele, que Ele vai te guiar. E eu não estou falando isso como se fosse fácil, mas busca um pouquinho, que você vai ver como Deus vai trabalhar no seu coração. Senhores, já passei do que eu tinha que falar do vídeo, agradeço a vocês, glória a Deus. E semana que vem nós vamos ter o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o grito do homem quebrantado. Espero vocês até lá. Abraço, até mais.